E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Essa semana foi pelo tumulto, né? Porque iniciaram a emissão do novo CCIR e muita gente não estava conseguindo, mas parece que no final está estabilizado. Quero saber se vocês estão entrando em contato com os clientes, avisando para eles, criando um canal a mais de comunicação, trazendo esse cliente que às vezes está um pouco afastado, saber se ele não está precisando de nada. Como eu tenho dito, isso aqui é mais uma oportunidade de estarmos aproximando desses clientes. Quem sabe ele está precisando do CAR, o CAR está aí, o CAR não tem investimento mais, mas nós sabemos que para aderir ao PRA, ele tem que ter o CAR pronto até 31 de dezembro. Então é uma maneira de estarmos aproximando. Ele tem uma taxa para pagar do CCIR, para ele. Teve uma mudança no manual do CNIR, na versão 1.6, mas eu andei lendo porque precisa de atualizar o curso, né? Mas nada que seja necessário de atualização. Só eles querem lembrar que o seguinte, que aquele procedimento de vinculação que deveria ter sido feito há muito tempo e que já estava até vencido, então os imóveis rurais com área maior de 50 hectares têm até 30 de dezembro de 2021. Lembrando o seguinte, que outras áreas já venceu o prazo, então vocês têm que estar fazendo essa vinculação do sistema do INCRA com a Receita Federal, lá no CNIR. Então não esqueçam disso não, à medida que vocês forem tendo oportunidade, vão fazendo a vinculação. Para os imóveis rurais com área menor ou igual a 50 hectares, tem até 30 de dezembro de 2022. Mas olha aqui, pessoal, já vão fazendo essa vinculação, viu, da Receita com o INCRA. Não deixe para depois, não, porque depois pode vir a dar uma travadinha, viu? Então, muitos agora que já deveriam ter sido vinculados, já podem estar travando. Notícia boa demais para os engenheiros civis, né? Um novo conselho, o engenheiro civil decide por unanimidade a criação de um próprio conselho profissional. Parabéns, engenheiros civis. Tenho vários amigos e alunos que são engenheiros civis, e a gente está vendo tanto que o pessoal está sofrendo. Cada dia o CREA vai tirando um pouquinho, vai tirando um pouquinho, vai tirando um pouquinho da habilitação técnica dele. Ele não pode assinar isso, ele não pode assinar aquilo outro. O CAL leva um pouquinho, o agrônomo leva mais um pouco, e no final os engenheiros civis, coitados, estão realmente passando uma fase muito difícil. A gente achou por muito tempo que o CREA era de engenheiro civil. Depois a gente começou a achar que o CREA era de engenheiro civil e agrônomo. Hoje parece que o CREA não é de ninguém mais, né? Porque agrônomo reclama, engenheiro civil reclama, os técnicos já saíram, já tem um conselho próprio, o técnico agrícola já saiu também, aliás, tem um conselho muito bom, técnico agrícola. E assim vai indo, até que o CREA fique da maneira que ele acha que deva ser, né? Muito bem, engenheiro, lute mesmo pelo conselho de vocês, vale a pena. Eu recebi de um aluno essa justificativa aqui de um cancelamento do chefe. Isso aqui foi uma análise a justificativa que o analista enviou para dar advertência para ele. Por que eu achei interessante trazer isso aqui? Porque com essa justificativa, responde muitas dúvidas de vocês. Por exemplo, o requerente tentou efetuar a certificação sem efetuar a medição do imóvel. Triste, né? Considerando que só após a solicitação do envio dos dados que comprova a medição do imóvel, o requerente foi a campo efetuar tal medição. Pessoal, isso aqui me parece que foi um pedido de cancelamento para desmembramento e ele tinha alguns pontos para inserir. Considerando que a planilha enviada no campo Nova Certificação está com as coordenadas e codificação dos versos diferentes das obtidas após a medição. É claro, se você envia uma coordenada hoje e você só vai medir depois, você tem que ter muita sorte para que esteja tudo igual. Por quê? Porque o analista vai fazer um processamento, ele não vai conferir seu relatório, se está igual, se não está. O que ele vai conferir? Se o seu processamento está correto, se a altitude está correta, se a coordenada está correta. É claro que tem uma margem ali que pode ser errada, mas
pode dar errado, mas pensa a diferença que dá de um dia para daqui 3, 4, 5 meses, às vezes, né? Considerando que não foi apresentado toda a documentação solicitada, considerando que não foram apresentados dados de medição que deram origem aos vértices tipo V. Os vértices tipo V, eu tenho falado, pessoal, quando vocês forem fazer vértices V, faça um processinho aí, já faça um laudo explicando por que foi efetuado o virtual, qual foi a origem dele, se foi por exemplo, uma paralela, deixa no arquivo todos o levantamento que deu origem paralela, deixa também o AutoCAD mostrando qual é a medição original e qual foram as coordenadas após a paralela, deixa tudo no AutoCAD, a numeração correta e principalmente o laudo explicando por que usou esse tipo de vértice, se era local inacessível, envie fotos, deixa a foto ali no laudo, imagem do Google, que vocês puderem, tá? Mas façam esse processinho aí para o virtual. Considerando que o responsável técnico pela certificação não se pronunciou quando chamado pelo comitê. Eu achei interessante essa parte, porque a gente sempre fala assim, que só o segundo que é chamado. Eu mesmo, às vezes, vejo muito essa situação. Se cancela, quem fez o segundo cancelamento ali, que fez a segunda certificação para desmembramento, ou seja, para o que for, eu sempre tenho visto que o INCRA cobra dele e não do anterior. Isso até respondeu para mim, porque eu não sabia que algum analista também pedia, solicitava o pronunciamento de quem fez a origem, né, de quem certificou o perímetro original. Então, chamou, ele não se pronunciou e levou uma advertência também. O requerimento está indeferido e aplicada advertência ao requerente por tentar certificar o imóvel sem executar o serviço de medição do mesmo. É o responsável técnico pela certificação por não responder ao chamado do comitê. Então, pessoal, eu achei interessante porque responde algumas questões. Principalmente essa de ter ou não ter os dados de quem certificou e até onde vai a responsabilidade de quem certificou o perímetro original. Então fica aí a dica. Mande, mas faça a medição, não vai deixar para fazer depois não. E essa situação de enviar os dados depois, eu vejo sempre. A pessoa fala que perdeu, que o HD queimou, que perdeu os dados que estavam no computador. Aí o analista fala que ele poderia ter guardado em nuvens, que ele é responsável por esse levantamento, pela documentação. Então, o analista ele não aceita esse tipo de justificativa. Isso aqui é só uma dica para vocês tomarem assim, alguns cuidados que eu tomo e estou passando minha experiência para vocês. Para alguns não vale, mas para alguns eu sei que vai valer. Cuidados a serem observados antes de montar o processo de gel. Eu estou montando esse processo aqui, ele tem 35 ou 36, me parece, perímetros. Não, ele tem 35 foi o que eu já fiz, até 35 ou 36, mas ele vai ter em média de 42 perímetros. Mas matrículas não, matrículas são bem menos, é porque algumas são cortadas por córrego, outras por estrada, e outros, enfim, alguns serão divididos, né, em 2, 3, mas cada um terá depois virá uma matrícula. Primeiro cuidado. Liga no cartório, só faça uma pergunta. Cartorário, qual a diferença de área que você aceita? Nesse caso aqui é 5%, já liguei lá e já perguntei, 5%. Encerrou o assunto, mais nada a perguntar para ele. Por quê? Porque a partir dos 5%, eu não vou perguntar para ele se o que passou dos 5%, tanto a maior quanto a menor, quanto ultrapassou essa porcentagem, se ele vai querer que faça retificação. Porque eu já vou enviar a retificação para ele, não vou ficar perguntando, não vou ficar argumentando, nem nada. Outra coisa, vou ler cada matrícula, né? Já li. Nessa leitura de matrícula, eu já descobri que o profissional não fez um levantamento de um córrego que está na matrícula. Aliás, é esse aqui, ó. Ele terminou o córrego aqui, só que nessas matrículas aqui consta o córrego como limite do imóvel, nos limites. Então ele me alegou que não, que isso aí já secou, que só quando chove
que tem água, bom, ele é intermitente, mas ele está na matrícula, e como ele está na matrícula, ele deve ser levantado. Então, ele teve que fazer o levantamento. É o cuidado que vocês têm que ter, ler a matrícula. Alguns imóveis eu vou ter que fazer extremação. É preciso perguntar isso para o cartorário? Não é necessário. Por quê? Porque tem matrícula que está em condomínio, são vários donos ali e que estão na matrícula, foi vendendo, ninguém retirou, então agora é necessário fazer extremação. Tem matrícula que não tem descrição do perímetro ali, que não tem azimuth, não tem rumo, não tem nada, não tem descrição. Então são várias situações. Isso, por que esses cuidados? Para evitar de devolução do cartório, para evitar da gente criar caso, de achar que o cartorário é chato, que o cartorário está exigindo. Então já façam tudo que tiver de ser feito. Mas tem outra dica que eu quero dar para vocês, que é na planilha DS. A planilha DS, cada imóvel terá sua planilha DS, porque aí não é o mesmo, não são os mesmos proprietários. Então, no final, vai até unificar, mas por enquanto cada um ele não pode unificar porque são de vários proprietários que ele comprou, que eles compraram essas áreas aí. Então, cada proprietário terá a sua certificação, sua planilha DS. Mas tem uma dica que eu gostaria de dar para quem não faz assim, que é o seguinte: eu monto a planilha DS, envio para teste no CGF. Bom, aí eu já sei que não tem sobreposição. Se tiver algum imóvel que confronta com o outro, eu já sei que a altitude está correta. Se não estiver, eu baixo ali, confiro a altitude, vejo se posso usar dele ou não, se está muito acima, se não está. Bom, então o que é do CGF fica resolvido. Agora, tem erros que são que possam ser detectados na planilha e que vai refletir no CGF se a gente não arrumar na planilha. Mas, por exemplo, apesar de ter sido o mesmo agrimensor que fez toda a medição, às vezes ele repete o vértice, um vértice, por exemplo, ele numerou 250 aqui nesse imóvel aqui, mas às vezes, por engano, ele numerou lá na frente outro imóvel com o mesmo número. Eu renomeei esse ponto, às vezes eu posso ter repetido algum número de ponto, pode ter alguma planilha que está com um limite de uma maneira, e na confrontação com outro tipo de limite. Então, isso tudo pode ser detectado na planilha. Então, como que eu faço? Faço a planilha e depois eu abro uma planilha no CGF que eu dou o nome de planilha geral. Essa planilha é para meu controle. Então, à medida que eu for fazendo cada perímetro, por exemplo, já fui até o perímetro 35. À medida que eu for fazendo cada um, eu copio e colo aqui. Então, por exemplo, tem um imóvel que vai ter 3 áreas, 3 levas, porque é interceptado por estrada. Então, eu coloco as 3 aqui. 1, 2, 3. Trago, copio todas aqui. E vou fazendo a validação da planilha e vou descobrindo erros. Aqui, por exemplo, eu já sei que tem um erro. Por quê? Porque eu já fiz a validação e vi que tem. Qual é o erro? Que a parcela 30 e a parcela 9 possuem o mesmo vértice entre elas nos seus lados externos, com valores diferentes na coluna longitude, folhas perímetro 30, na linha 20 e perímetro 9 na linha 14. Então, são erros que eu posso detectar aqui. Erro, por exemplo, de quando são 3 ou 4 planilhas, erro na parcela, no número da parcela. Então, o meu controle é o número da matrícula. A denominação que eu deixo aqui é o número da matrícula, porque se eu consertar na matrícula, lá se eu consertar aqui, eu vou lá na minha planilha consertar também. E às vezes eu enviando uma planilha para teste, ela não vai detectar para mim que tem um vértice repetido em outras planilhas. Não vai repetir, constar, por exemplo, que o limite está de uma maneira numa planilha e na outra está de outro. Então, essa é uma dica que eu dou. Eu gosto de fazer assim. Então, se vocês acharem válido. Pessoal, a discussão semanal do grupo Telegram é sobre faixa de servidão. Quem não participar ainda do nosso grupo, que se chama Discussão Semanal da TGR Treinamentos, Discussão Semanal no Telegram, participem. Então, está um grupo bem bacana. O tema para discussão é o seguinte: você já teve algum problema com faixa de servidão? Já teve alguma dificuldade na concessionária para obter informação sobre qual a faixa de servidão?
quais as dificuldades que nós poderemos encontrar, qual o valor a ser cobrado do cliente, deve ter um acréscimo ou não, se você encontrar uma faixa de servidão. Então, quais as experiências que você tem? Envie para a gente, porque provavelmente nessa semana eu estarei fazendo já o resumo do que foi dito, às vezes não só o que foi dito no grupo do Telegram, mas eu vejo também nos outros grupos se foi dito alguma coisa. Vejo também, faço algum estudo sobre esse assunto, sobre esse tema, e faço uma apresentação e deixo lá no canal do YouTube. Quem não seguir a gente ainda no YouTube, siga lá a TGR Treinamentos. A gente tem bastante conteúdo lá, que às vezes é conteúdo útil para vocês. Então siga a gente lá, inscreva, né, no nosso grupo lá no YouTube. E visite também nossa plataforma EAD, a gente está com bastante curso. E esta semana, provavelmente até no máximo sexta-feira, nós vamos lançar o curso Terra SGT. Esse software é um software gratuito, desenvolvido pela Funcat. Ele faz o processo todinho de referenciamento, ele gera planta, planilha ODS, memoriais, ele faz importação e exportação de shapefile, trabalha também com imagens do Google, Bing, faz uma coisa muito interessante, que é calcular os versos virtuais por paralelo, por intersecção de retas, e ele é gratuito, o software. Então, nós estamos lançando esse curso. Quem não tem software, mesmo que não vá fazer o curso da TGR, baixe esse programa que se chama Terra SGT e estude ele e use. Para quem não tem software, ele é ótimo, viu? Eu não conhecia, passei a conhecer através dessas pesquisas de software, que humildemente ele apareceu lá, bem humilde, 2, 3 pessoas que usavam. Alguém me perguntava se eu conhecia, eu não conhecia. Até que uns 3 ou 4 pessoas, Margarete, grava o curso do TRSGT pra gente e tal, às vezes eu tenho dificuldade. Então eu não poderia gravar se eu não conhecesse. Então eu baixei, fui conhecer, e no início também eu tive algumas dificuldades com ele, mas contei com a ajuda de colega que usa e que me ajudou bastante. E ele tem manual, ele tem tutorial. Então vocês baixem. Quem não tem software, que não quiser fazer o curso da TGR, baixe. Mas quem quiser fazer o curso da TGR, as nossas aulas a gente fez todas em aulas curtas, dividimos em módulos, por exemplo, módulo de banco de dados, módulo de erros, possíveis erros, módulo do processo em si, que nós vamos montar desde o início, desde a importação dos vértices, né, que vai importar os vértices, quais as maneiras de formar o polígono que vocês têm. Então, baixe ele. Se você não quiser fazer o curso, pelo menos, se você não tiver software, baixe e use. Você vai gostar muito. Dia 24, na segunda-feira, que vocês estarão recebendo esse vídeo, eu vou participar de uma palestra por dentro da regularização ambiental, que é o PRA, né? Hoje às 16 horas, pela ClickGel. Eu vou deixar o link aqui. Quem puder dar o prazer para a gente estar assistindo, vai ser uma honra. Uma honra muito grande. Lembrando do desconto de 10% para quem usar o cupom TGR Treinamentos para fazer a inscrição no evento do Mundo Shell Connect, que será do dia 1º ao dia 30 de setembro. Poderá assistir todos os seminários e cursos, inclusive o meu, que será dia 17. Mas você pode fazer a inscrição também para assistir só um, ou compra o passaporte para todos. Usando o cupom TGR Treinamentos, tudo em minúsculo, você terá, além do valor deles que está com preço ótimo, vocês terão também 10%, concorrerão a um curso online meu no dia da minha apresentação, dia 17, mesmo que você não vá participar da minha apresentação, você estará concorrendo, e terá também desconto em algum curso que você deseja fazer na TGR. Você tem direito a ter um desconto a mais em algum curso online nosso, tá? Escolha um curso, fala, Margarete, vou fazer esse curso. Então, nele você terá desconto também, tá? No mais, pessoal, já falei muito, né? Chega, né? Então, uma semana abençoada para todos nós. E vocês tenham muita saúde,
muito serviço, que trabalhem bem, que o CGF funcione perfeitamente, que o CCIR já esteja normalizado, como de fato já está, e que seus clientes também sejam abençoados, né? Porque se eles forem, nós também seremos com o nosso trabalho. Beijão para todos vocês. Fiquem com Deus.